Hoje teremos a palestra sobre os mistérios de Neville Goddard. 4 de junho de 1965. Estamos aqui até final de junho, ou seja, a última terça-feira de junho. Então, todas as terças e sextas-feiras a partir de agora até o final de junho estaremos aqui nesta sala, neste horário, e o assunto será sobre a Palavra de Deus. Trataremos de todos os aspectos que pudermos até o fechamento. Realmente está em sua lei e em sua promessa. Gostaria de pegar todas as peças que puder e amarrá-las entre agora e o encerramento, para que não haja mal-entendidos sobre o que estou tentando superar. Então eu lhe digo, fui enviado para lhe contar esta história que é completamente mal compreendida. Então aqui, abordamos um pequeno assunto esta noite, sobre os mistérios, e abordamos alguns aspectos dele. Ele é a nossa paz, que nos tornou um e derrubou o muro divisório da hostilidade, e para que possa fazer em si mesmo um novo homem no lugar dos dois, pondo assim fim à hostilidade. Efésios 2 versículo 14. Agora, aqui estamos neste nosso mundo maravilhoso, de quem são os dois mencionados? Ele é a nossa paz e fez de nós dois um só. Bem, quem são os dois? Certamente não nós dois. Isto é uma revelação. É Deus e você, e há um muro que divide, e você não pode vê-lo. Você espera encontrá-lo. Como o profeta perguntou: onde está aquele que pôs no meio deles o seu Espírito Santo? Então a pergunta é feita. Portanto, deve haver algum muro de hostilidade que separa o homem daquela presença que colocou o seu Espírito Santo em nós. Como encontrá-lo? Ele quebrou. Bem, esta noite eu quero mostrar a você como é em todo o mundo dividido, ou ainda não, mas como será dividido. Porque o mistério de Deus, não é algo que se deva manter em segredo, mas é uma verdade de caráter misterioso. Algo que é revelado, e somente através da revelação o homem pode saber disso. Quando é revelado e aquele a quem é revelado o conta, você pode aceitá-lo ou rejeitá-lo. Você não mantém isso em segredo. Na verdade, como nos é dito pelo profeta Jeremias: se eu disser que não o mencionarei nem falarei mais em seu nome, então há em meu coração como se fosse um fogo ardente encerrado em meus ossos, e eu estou cansado de contê-lo e não consigo. Jeremias 20 versículo 9. Eu não conseguia parar de falar sobre isso, assim como não conseguia parar de respirar e ter esperança de viver, não conseguia. Então, quando as pessoas lhe dizem que é um segredo e que você não deve contá-lo a ninguém, bem, você pode contá-lo para todo o vasto mundo e alguns aceitarão, outros rejeitarão. Então deixe-os aceitar, assim como o semeador sai para semear e semeia a semente, a palavra de Deus, em todas as mentes do mundo. Bem, nem toda mente está pronta para recebê-la, perfeitamente, tudo bem, a palavra é para sempre. Você vai semear de novo. Quando essa mente amanhã estiver preparada para recebê-lo, ela o receberá. Assim, ninguém se perderá, ninguém neste mundo se perderá. Eventualmente, essa mente estará preparada a tal ponto que, quando ouvir a palavra de Deus, eles a aceitarão de bom grado, e ela cairá, criará raízes e crescerá conforme deve crescer. Nada neste mundo pode ser perdido, só existe Deus. Existe apenas Deus. Aqui, como o poeta disse e colocou essas palavras na boca de Deus, e ele chama Deus de Jesus Cristo, que é o nome certo para ele, posso lhe dizer: a menos que eu morra, você não poderá viver, mas se eu morrer, ressuscitarei e você comigo. Blake, Jerusalém. Devo morrer, e ao morrer você viverá. Se eu não morrer, você não poderá viver. Se eu morrer, você viverá, pois morro em você, enterrado em você. E então, quando eu subir, devo subir em você, e subindo em você, você subirá comigo. Esse é o grande mistério. Agora, somos informados nas Escrituras, quando ele ressuscita por meio de um sangue misterioso, como contado no livro de Hebreus, não como o mundo entende o sangue. Eles pegam o sangue de bezerros, o sangue de cabras e o sangue de cordeiros e aspergem tudo, o templo, o livro sagrado, as pessoas, tudo, mas não foi eficaz. Eles não foram purificados em suas consciências. Ainda resta algo a ser feito ano após ano após ano. Mas vem um e ele agora pega seu próprio sangue, e o leva através da cortina que foi rasgada.
A cortina foi rasgada de alto a baixo, e então ele levou seu próprio sangue através da cortina direto para o Santo dos Santos, de uma vez por todas. Não há necessidade de outro sacrifício. Você pode pensar que um homem fez isso há 2000 anos e pronto. Não, isso acontece a cada momento em todos nós. Agora, deixe-me compartilhar com você o que sei por experiência própria. O capítulo 10 do livro de Hebreus identifica a cortina com a carne de Jesus, a sua própria carne, versículo 20. E então explica como ele leva o sangue, seu próprio sangue, através desta cortina rasgada para o Santo dos Santos, que é de uma vez por todas. Não é necessário mais sacrifício. Bem, é assim que acontece. O livro de Hebreus apenas menciona a palavra, na verdade, não menciona a palavra ressurreição. Implica isso em uma bênção, mas na verdade não o menciona. Mas na bênção, no último capítulo, no capítulo 13, falando da mesma paz é uma bênção, que o Deus da paz, é assim que começa. Que o Deus da paz que mais uma vez ressuscitou dentre os mortos nosso Senhor Jesus, o versículo 20. Imagine-o mais uma vez. E esta é uma tradução literal. Ressuscitando mais uma vez dentre os mortos pelo sangue da aliança eterna. Ele o ressuscitou mais uma vez, mas ele só ressuscitou uma vez, então qual é esse mistério? Deixe-me compartilhar com você o que aconteceu comigo. Bem, o que um homem sabe neste mundo mais do que aquilo que ele experimentou? Se você vivencia alguma coisa, você conhece essa experiência mais profundamente do que qualquer outra coisa neste mundo. Posso ler sobre isso, posso ouvir, posso suspeitar, posso teorizar, mas se eu experimentar, então eu sei. Bem, isso eu experimentei. No dia 8 de abril de 1960, aqui mesmo nesta cidade, um raio, é a única maneira que posso descrevê-lo, mas é um raio, simplesmente um raio de luz me atingiu e me cortou em dois, desde o do topo do meu crânio até a base da minha coluna, e eu, o ser, observo a carne do meu corpo como algo separado de mim. Agora ouça estas palavras, a cortina é a sua carne. A cortina é a sua carne, a cortina está rasgada de cima a baixo. Eu não estava dividido, mas senti isso. Não doeu. Foi instantâneo como uma fração de enésima parte de segundo. Nenhuma dor, apenas o choque, e estou olhando para isso simplesmente, bem, impressionado. Como posso expressar isso? Apenas pasmo, olhando para o corpo decepado de cima para baixo, cada pequeno segmento da espinha dorsal se dividiu bem no meio. Mas na base disso, aqui está uma poça viva de ouro derretido, e eu sei que sou eu mesmo. Eu sou aquele ouro derretido? Eu sabia disso, eu sou isso. Como eu sabia que era isso, me fundi com ele, e então rapidamente, num piscar de olhos, subi como uma serpente. Foi esse o movimento que fiz, direto para o meu crânio, para o santuário, para o Santo dos Santos. Então o sangue de Deus eu sabia ser eu mesmo. Dizem-nos nas Escrituras que a vida está no sangue. Ele deu a vida por mim e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, mas não há. Você não pode perdoar o pecado sem o derramamento de sangue. E de quem é esse sangue? O sangue de Deus. Então, se eu olhasse para o sangue de Deus e soubesse que sou ele, ou sabendo que sou isso, me fundi com ele e então subi em meu crânio como uma serpente. Agora somos informados. Ninguém sobe, senão aquele que desceu primeiro, o Filho do Homem. João 3 versículo 13. Mas ninguém sobe senão aquele que desceu primeiro, o Filho do Homem. Até aquela cortina se abrir, eu não sabia que eu era ele. Ninguém sabe que ele é o mesmo ser que desceu até a cortina se abrir, e é o seu próprio corpo. No momento em que é dividido, ninguém lhe conta, pois isso ocorre sem incertezas. Você simplesmente olha para ele e sabe que é você mesmo. Nesse exato momento você se funde com isso e você é um. Então ele simplesmente derruba esse muro divisório de hostilidade. Quem o derrubou? Ele é a nossa paz. Bem, quem é a nossa paz? Não é esse o nome que lhe é dado no capítulo 9 de Isaías, o príncipe da paz? Quem o destruiu, senão o próprio Deus, o derrubou a barreira? Pois ele se exilou. Somos o poder criativo de Deus no exílio por um propósito divino. Pense em Deus Pai como amor infinito de origem impensável,
pense em Deus, o Filho, como amor infinito em expressão criativa, pense em Deus Espírito Santo como amor infinito em eterna processão, e os três são um. Então, quando isso me ocorreu, e eu, do lado de fora, um exilado em minha peregrinação, sem saber por que estou aqui, pois isso me pegou de surpresa, eu não sabia por quê, o que eu tinha feito para justificar isso, eu me sentia como um Jó. Se você ler a história de Jó com atenção, quem foi o responsável por toda a sua experiência? O capítulo 42, o último capítulo de Jó, diz que foi o próprio Deus. A experiência mais cruel com uma vítima inocente. E quem foi? O Senhor trouxe essas coisas sobre ele. Então todos os seus amigos e parentes que o haviam negligenciado e o deixado sozinho voltaram para partir o pão com ele, para confortá-lo por todas essas coisas que o Senhor havia trazido sobre ele. Assim, Deus impõe a si mesmo a restrição chamada homem e se torna homem na esperança de que o homem possa se tornar Deus. É tudo eu de Deus, a restrição autoimposta à limitação chamada homem. E na hora marcada, individualmente. Pois você é precioso, ninguém pode ocupar o seu lugar, você é único, ou não há nenhum ser neste mundo que possa ser substituído, ou nenhum ser que de alguma forma estranha pudesse encontrar um substituto. Não, é Deus fazendo a sua parte e ele não pode falhar. Então, no devido tempo, ele simplesmente derruba o muro de divisão, o muro de hostilidade entre você e ele, e você se torna um homem, um novo homem. Então você ascende ao Santo dos Santos, ao santuário. Assim, somos informados. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, da mesma maneira, João 3 versículo 14. E é exatamente assim que acontece. Então, Paulo nos diz, ele não escolheu os sábios, os estudiosos do mundo, ele não escolheu os poderosos, ele não escolheu os poderosos, ele escolheu os humildes. Não que você não tenha todas essas coisas no mundo, pois depois de sair, o que importa o que você sabia quando estava exilado? Que importância teria a sabedoria que você possuía quando estava exilado? Tudo seria uma tolice aos olhos de Deus, pois nada que você conhece agora como a causa da criação será conhecido por você quando você se elevar interiormente. Você descobrirá algo totalmente diferente, pois você é um com Deus, um com o corpo de Deus. Pois no final, há apenas um ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor, ó Deuteronômio 6 versículo 4. Esta é uma unidade composta de outras, e acontece que os outros somos todos nós. Nós somos os Elohim, Deus, eu diria, na diversidade, o fragmentado, o Elohim. Esse é o poder criativo de Deus. E então somos reunidos um por um como é dito em Isaías 27 versículo 12. À medida que estamos reunidos um por um, estamos reunidos desta maneira, ele derruba o muro da hostilidade, e então você olha para o sangue de Deus, pois a vida está no sangue. E este é um mistério, que não deve ser mantido em segredo, mas deve ser contado a tantos quantos o ouvirem, na esperança de que, entre muitos, pelo menos o remanescente o aceite. Pois você tem que aceitá-la de uma só vez e ouvir a história de Jesus Cristo antes que ela crie raízes e cresça dentro de você. Ele disse, e não venho abolir a lei e os profetas, venho cumpri-los. Mateus 5, versículo 17. Bem, a mesma lei opera nesta morte. Opera aqui. Ele teve que se esvaziar para se tornar eu. Deus teve que esquecer completamente que ele era Deus para assumir a limitação dessa coisa chamada Neville, ele teve que fazer. Porque quando acordei neste mundo, conheci um pai terreno, uma mãe terrena, e os irmãos terrenos, uma irmã terrena, e então todas as coisas ao meu redor. Nenhum conhecimento de qualquer pai celestial. Então ele teve que esquecer completamente para se tornar eu. Porque, quando ele me partiu em dois e eu vi o centro, a base daquela espinha, aquela luz dourada viva e derretida que era o sangue de Deus, eu soube natamente que eu era isso. Eu não sabia que era isso até aquele exato momento. Até aquele momento eu era algo totalmente diferente, algo externo. Sabendo disso, subi da mesma maneira que Moisés levantou a serpente no deserto. Então, de que outra forma posso saber, exceto por revelação? E, estranhamente, nas Escrituras o mistério está intimamente ligado à revelação.
Isso é um paradoxo, a revelação é a revelação de Deus, e um mistério é um plano oculto de Deus, um plano completamente oculto para a plenitude dos tempos. Mas até a plenitude dos tempos é uma história completamente oculta, e ainda assim é identificada com a revelação. Pois Paulo usa a palavra mistério pelo menos 20 vezes em suas cartas, 17 vezes no singular e 3 vezes no plural. Ele nos pede que olhemos para ele como um administrador dos mistérios. Digo-vos um mistério, disse ele, e este é o mistério. Cristo em vós é a esperança da glória. Colossenses 1 versículo 27. Cristo em você. Bem, o sangue dele está em você. E esse sangue é a minha vida. Eu não conseguiria respirar se não fosse por aquele sacrifício de Deus. O sacrifício é simplesmente me tornar eu e esquecer que ele é Deus, pois eu não sabia que eu era ele. Então ele teve que esquecer de se tornar eu. E então quando ele o rasga em dois, então eu vejo o sangue de Deus, que é a vida de Deus, o Espírito de Deus, e eu sou um com ele, e subo ao seu santo dos santos. Portanto, a história de Jesus Cristo é realmente a única história verdadeira no mundo. Pois todas as outras coisas passarão. Todo o vasto mundo, com todas as honras e todos os títulos e todas as riquezas e todas essas coisas serão como se não existissem. Ele disse, as coisas anteriores passarão, e não haverá lembrança delas, mas absolutamente nenhuma, se Eclesiastes 1 versículo 11. Assim como um sonho. Quando todo o drama chega ao fim e todos são redimidos e todos formam um só ser, e esse ser é Jesus Cristo que é Deus completamente desperto. Assim, somos reunidos um por um em um só corpo. Agora, pode não fazer sentido, e se você está me ouvindo pela primeira vez, pode achar que é uma loucura, mas posso lhe dizer que não estou especulando, estou lhe contando o que experimentei. Agora, um ponto que quero deixar claro esta noite porque estou chegando ao fim em um futuro não muito distante. Em 3 semanas estou fechando por vários meses, não voltaremos até novembro. Somos informados no livro de Números, capítulo 12, que Deus fala ao homem por meio de sonhos, e ele se revela por meio de visão. Números 12 versículo 6. São 2 palavras distintas em hebraico. Eles são distintos no meio. Acho que a maioria das pessoas sonha, embora já tenha ouvido pessoas dizerem que não sonham e que devo acreditar nelas. Se eles não conseguem se lembrar de um sonho, quem sou eu para julgar? Eles me dizem que não conseguem se lembrar de um sonho, portanto, nunca sonharam na vida, é o que dizem. Eu não discutiria com eles, e eles nunca sonharam. É difícil para quem sonha todas as noites acreditar que o homem não sonha, mas, mesmo assim, ele me diz que não sonha. Poucas pessoas tiveram visões. As visões são totalmente diferentes. Deus fala ao homem através do sonho, ele se revela e revela seu mistério por meio da visão. Um sonho é uma comunicação entre Deus e ele mesmo, que é o homem. Às vezes, isso acontece de uma maneira muito normal, que você mesmo consegue interpretar, não precisa de ajuda. Mas muitas vezes surge na linguagem universal do simbolismo, então você precisa da ajuda de algum intérprete profissional de sonhos. Na Bíblia um deles foi José, ele interpretou o sonho do faraó, e Daniel, ele interpretou o sonho do rei Nabucodonosor. Assim encontramos o intérprete profissional de sonhos porque conheciam a linguagem universal. Que quando você sonha com um porco não significa que amanhã terá porco assado. Você sonhará com um porco e acompanhará toda a história do porco, e o porco é o símbolo universal do Redentor do mundo. Então, o que o Redentor fez com você no sonho, quando você sonhou com um porco? Ou o que você fez com ele? Mas se você sonha com um porco e pensa que amanhã vai comprar um belo pedaço de carne de porco, ou coisas desse tipo, então você entende completamente mal a linguagem do simbolismo. E posso dizer-lhe que a maioria de nós é mestre em interpretar mal os sonhos. Portanto, o sonho é simplesmente Deus comunicando-se a si mesmo chamado você. O que você faria se esta noite acordasse em alguma grande tumba? Você não gostaria, ao se encontrar vivo, sair? Bem, isso é exatamente o que você faz. Você sabe exatamente onde estará a abertura se você empurrar, e você empurra a base do seu crânio. Empurrando a base do seu crânio, algo cede e você sai.
Ao sair, deite-se no chão por alguns segundos, levante-se em toda a sua altura e veja que aquilo de onde você saiu está terrivelmente pálido. O rosto é como a neve, é tão branco. Você volta às escrituras antigas e lê. Por que todo o rosto fica pálido? A história é esta. Pode um homem ter um filho? Por que então vejo cada homem com as mãos saindo de si mesmo como uma mulher em trabalho de parto? Por que todos os rostos ficaram pálidos? Leia no capítulo 30 do livro de Jeremias. Versículo 6. E então, você vê esse rosto muito pálido. Então vem o vento. Este é o Espírito de Deus. A palavra espírito e vento são a mesma palavra tanto em grego quanto em hebraico. Aí vem o vento sobrenatural, e você por um momento é desviado daquele rosto pálido e, olhando para trás, alguns momentos depois, o corpo desaparece. Eles removeram o corpo do Senhor. Mas em seu lugar estão sentados 3 homens, um onde estava a cabeça e 2 onde estavam os pés. Você olha para isso, olhe para eles. Eles não podem ver você. Eles podem ver o corpo e não o corpo se foi. Eles não podem ver você. Mas eles ouvem o vento estranho, e ficam perturbados, e um fica mais perturbado e começa a investigar. Quando ele começa, ele não anda mais do que 1 ou 2 pés quando de repente é atraído por algo no chão. Ele anuncia. E eles chamam você pelo nome, ou no meu caso, ele me chamou pelo nome, e disse: é o bebê de Neville. Os outros 2 perguntaram da maneira mais estranha e incrédula: como Neville pode ter um filho? Ele não discute o assunto, ele levanta as evidências do chão. É um bebê enrolado em panos e ele o coloca na cama. Então você fará como eu fiz, peguei o bebê que agora é meu bebê, o símbolo do meu nascimento lá de cima, eles ainda não podem me ver, eles podem ver o bebê, e eu levanto o bebê em meus braços e pergunto: como está meu amor? Com isso, toda a visão desaparece. Agora, na história do nascimento, Simeão entra no templo e traz o bebê, e ele levanta o bebê em seus braços e diz: agora, ó Senhor, deixe o servo partir, pois ele viu o teu Cristo. Lucas 2 versículo 29. O menino Jesus é um símbolo, e esse não é o evento, e é o símbolo do nascimento que ocorreu naquele momento em um homem. Mas o homem que nasceu 2 vezes não pode ser visto, ele não está neste mundo. Ele retornará a ele e então poderá dizer enquanto caminha pela terra: estou no mundo, mas não sou dele. O homem que nasceu 2 vezes ainda vive uma vida assim, esperando por aquele momento no tempo, que não pode ser adiado por muito tempo, quando ele atira e não está mais aqui. Então essas coisas que vou contar são visões. Registrei minhas visões em meu livro A Lei e a Promessa, no capítulo chamado A Promessa. Toda a promessa é visão. Meu último panfleto, Rebreques de Shell, é tudo visão. Minha busca é principalmente visão. Introduzi alguns pontos filosóficos e algumas outras coisas, sonhos vívidos e maravilhosos que não eram visão. Mas grande parte da busca é visão. Meus outros livros são baseados na lei. Eu disse exatamente como operar esta lei. Assim como Deus teve que se esvaziar para se tornar eu, neste nível, encontrando-me aqui, devo me esvaziar para me tornar diferente do que sou. Se sou pobre, devo, na minha consciência, deixar de ter consciência de ser pobre e tornar-me consciente de ser rico, e viver até esse estado, e tornar isso real no meu mundo, tal como Deus me tornou real no seu mundo. Ele se tornou você e o tornou real. Ele teve que se esvaziar, embora estivesse na forma de Deus, e ele se esvaziou e tomou sobre si a forma de homem, e tornou-se obediente até a morte nesta cruz chamada homem. Filipenses 2 versículo 7. Essa é a cruz. Agora, me encontrando cara. Sou um homem pobre ou um homem desconhecido ou um homem indesejado. Mas, querendo sair desta limitação, também devo aprender a arte de morrer. E então, devo morrer. Como Paulo disse, eu morro diariamente. Portanto devo esvaziar-me da minha consciência atual e assumir a consciência de ser o homem que quero ser, e seja tão fiel a essa suposição quanto Deus foi e é a suposição de ser você. Ele nunca vacila, ele é firme em sua crença de que na verdade é você. Então,
Quando você diz, eu sou, antes de dizer John Brown, você chama o nome dele. É assim que ele é fiel. E assim, adotamos a mesma lei, e nos é dito no livro de Efésios, capítulo 5. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Versículo 1. Agora estudo as Escrituras para descobrir como devo imitá-lo. Foi o que ele fez. Esvaziou-se de ser Deus para assumir que é homem, assumir que sou eu. Agora devo me esvaziar de ser o tipo de homem que me considero, para poder assumir que sou o homem que quero ser. Da mesma forma aplico a lei. Então, ele afirma, eu não vim abolir a lei ou os profetas, vim para cumpri-los. Vim dizer-lhe que se trata de uma interioridade da lei, e não de uma exterioridade. O que você faz externamente não é uma coisa. A lei agora deve estar escrita em seu coração, para que a cada momento você tome consciência do que está imaginando. Porque o que você está imaginando, você está criando. É a interioridade da lei. Vocês ouviram dizer, você não deve cometer adultério. Mas eu lhes digo que qualquer um que olhar cobiçosamente para outro já cometeu o ato. Mateus 5 versículo 27. Quão interior é o ato? Então, tudo neste mundo vem de dentro, essa é a lei. Então ele mostra o verdadeiro funcionamento da lei. Ele não o abole, não o destrói, ele lhe diz que vim para cumpri-lo. E então, diga o que você quer neste mundo, assuma que você é isso e viva na suposição de que você é exatamente como se fosse. E da mesma forma que Deus se tornou você ao esquecer que Ele era Deus, você se tornará o que deseja ao esquecer que você é o que no momento parece ser. Essa é a lei. Agora você experimenta e compartilha comigo por cartas, ou pode me ver pessoalmente, os resultados da sua aplicação desta lei. Diga-me que eu, por sua vez, posso compartilhar com outros e incentivá-los a manter a fé. Portanto, aqui, entre agora e o encerramento, temos mais 3 semanas, se é simplesmente para encorajá-lo a continuar na fé. Você pode se tornar o homem, a mulher que deseja ser. Aquele que está dentro de você está fazendo o trabalho, e apenas descanse totalmente sua esperança naquela graça que está chegando a você na revelação de Jesus Cristo. Chegará no seu devido tempo. Enquanto isso, enquanto estamos aqui temos que pagar o aluguel de César, e dar a César as coisas que são de César, e pagar todas as coisas e viver neste mundo, então sejam imitadores de Deus como filhos queridos, e simplesmente assumam que você é o que gostaria de ser. Shakespeare disse isso de uma maneira tão adorável que, desde o início, nos foi ensinado que tudo o que é trazido a este mundo foi desejado, apenas desejado. Foi-nos ensinado desde o estado primordial que aquele que é, foi desejado até existir, desde o próprio estado primordial. Bem, o estado primordial da Bíblia é: façamos o homem à nossa imagem. Quando aquela obra que foi iniciada em você por Deus estiver completa, a cortina será rasgada, você vê a vida de Deus que é uma poça de sangue vivo e dourado, e não é vermelha, é dourada. Você olha para ele e sabe que é você mesmo. Se for você mesmo, a imagem está completa, ele concluiu seu trabalho. Você se funde com a própria vida, o Espírito de Deus, e retorna a Deus, para se unir a Deus como Deus. Só existe Deus neste mundo. Agora, vamos entrar no silêncio. Agora, há alguma pergunta, por favor? Pergunta inaudível. Resposta de Neville Goddard. Uma árvore? Toda a Bíblia começa com a árvore, minha querida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida. Dizem-nos que apenas uma coisa, ou melhor, 2 coisas desagradam a Deus, e isso seria comer da árvore do conhecimento, o bem e o mal e duvidar, a falta de fé. Pergunta: você está dizendo que a árvore simboliza o bem e o mal? Resposta: é também a árvore da vida. Falo aqui todas as noites sobre a árvore da vida. Pergunta: a árvore da vida e bem, como saber? Resposta: eu não poderia lhe contar a menos que você me contasse em detalhes a natureza da árvore. Disseram a você. Os deuses da terra e do mar procuraram através da natureza encontrar esta árvore, mas sua busca foi toda em vão, cresce no cérebro humano. Essa é a árvore da vida que foi derrubada conforme nos é dito no livro de Daniel.
Mas o toco permaneceu e depois foi regado com o orvalho do céu, e então cresceu e alcançou o céu, e se tornou aquilo que deu fruto para todas as coisas do mundo. Os animais vieram e encontraram abrigo debaixo da árvore, os pássaros encontraram seus lares nos galhos e todos os frutos que ela produzia alimentaram as nações do mundo. É você. Então Deus caiu. Foi uma queda deliberada, uma queda do seu estado exaltado, com um propósito maravilhoso. Não foi um erro. Isto foi planejado. Como eu planejei, assim será, como eu propus, assim será. E o Senhor não voltará atrás até que ele tenha executado e cumprido os propósitos de sua mente. Nos últimos dias você entenderá isso claramente. Isaías 14 versículo 24, Jerônimo 30 versículo 24. Boa noite.